muito comum durante a gestação a gente receber inúmeros palpites, não é? É aquela tia que fala, ai minha filha, coma isso porque faz bem. Ou a sua avó que chega, cuidado, isso não é legal para o bebê. E aí gera aquela dúvida, aquela insegurança e a gente não sabe o que fazer, não é mesmo? Na dúvida, sempre procure o seu obstetra. Por isso que é extremamente importante você ter uma equipe multidisciplinar cuidando de você nesse processo gestacional. Além do seu obstetra, ter uma nutricionista, ter acompanhamento com uma psicóloga, ter acompanhamento com um personal, com um educador físico ou com uma doula, e assim você vai poder passar a sua gestação de forma mais tranquila e com suporte de pessoas profissionais. Eu não sou nutricionista, mas hoje eu quero trazer para você 10 dicas de alimentos que devem ter um cuidado, que a gente não deve consumir durante a gestação. Vamos começar falando sobre as saladas. A gente sabe que a gente deve sim ter uma alimentação muito mais saudável durante a gestação, muito mais rico em fibras, o que vai ajudar na sua parte intestinal. A gente precisa das folhas mais escuras para poder também ter um cálcio, para a gente poder ter uma vitamina C melhor, sistema imunológico melhor, mas cuidado com a procedência e principalmente com a lavagem dessas verduras. Então a gente não deve consumir absolutamente nenhuma verdura crua se a gente não tem a certeza que ela foi lavada corretamente. Por isso, a gente sempre orienta as gestantes a não consumirem salada fora de casa. Porque em casa você vai saber como você lavou, né? A gente tem ali já aqueles detergentes próprios para essa lavagem da salada. Se você não tem, você pode colocar um vinagre e deixar por 5 minutinhos as folhas. E ali sim as suas verduras vão estar bem preparadinhas para o consumo, sem problema nenhum. O risco principal para as gestantes é devido ao seu sistema imunológico, que está muito baixo. Então, qualquer coisinha vai se transformar em um grande problema, o que pode gerar diarreias, desidratação e até a má formação desse bebezinho. Então, vamos cuidar com relação às saladas. Falando em má formação, a gente não pode deixar de falar sobre as questões das carnes cruas. Sim, gente, não é indicado o consumo de carnes cruas. A carne bovina, né, inclusive, pingando sangue, a gente tem alguns problemas relacionados tanto à toxoplasmose como também à salmonela. Essas questões a gente consegue eliminar se a carne estiver bem passada. Então a orientação é não consumir carnes cruas durante o processo gestacional e principalmente no primeiro trimestre, onde a gente ainda está em formação, esse feto, para poder, né, de embrião virar um feto. Agora, falando sobre a questão das carnes cruas, a gente não pode deixar de falar do peixe cru. Ai, Tiffany, mas eu adoro uma comida japonesa, quer dizer então que eu não vou poder mais comer peixe? Olha, a indicação é que a gente deve evitar, principalmente no primeiro trimestre, por essa questão do desenvolvimento desse embrião em feto. Como a gente ainda não tem a placenta, então a gente não tem um filtro. Tudo no primeiro trimestre é muito rápido a absorção por esse bebezinho. E esse peixe cru, aí não tem absolutamente nada a ver o peixe com a toxoplasmose, porque só se a gente tivesse ali um gato que estava contaminado, que deu uma lambidinha naquele peixe. Aí sim a toxoplasmose ia para você. Mas não está relacionado à toxoplasmose, está relacionado realmente a questões virais, a outras problemas que vão gerar também desidratação, você pode pegar uma intoxicação alimentar, então a gente toma muito cuidado com relação às coisas cruas, principalmente no primeiro trimestre. Agora, a indicação de comer peixe é super importante para a gestante por causa do ômega 3, que vai ajudar até na parte cerebral do seu bebezinho, mas é melhor entre o cru e o bem cozido, é melhor o nosso cozidinho ou bem passado, certo? Agora vamos falar dos alimentos in natura. A gente sempre tem que tomar cuidado, a gente sabe da importância do cálcio para as gestantes, para poder até essa absorção e formação dos ossos do bebezinho. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas muito naturais. Então tem gente que adora aquele leitinho tirado da vaca ali e já vai tomar. Opa! O indicado para a gestante é sempre pasteurizado, ou seja, na dúvida, ferva. E
E aí, lembrando que essas questões também no in natura estão no iogurte. A gente também tem a presença ali no queijo Minas, todas essas mais naturais, só se você tiver certeza real da procedência. Por exemplo, vai fazer um iogurte, foi você que fez, e sabe que você ferveu o leite, aí tudo bem. Agora, na dúvida, é melhor realmente não consumir. Vamos voltar para os frutos do mar? Já vimos com relação ao peixe cru, agora os crustáceos. A gente falando em moluscos e crustáceos, a gente precisa também ter o mesmo cuidado com relação à sua deteriorização. Eles deteriorizam muito rápido, então só da gente retirar e já deixar ali um pouquinho, ele já está em processo de deteriorização. E o risco de contaminação é muito rápido, então devem ser evitados também. Falando em peixes ainda, devemos evitar também os peixes que têm um alto índice de mercúrio. Mas lembrando que peixe é super importante na alimentação da gestante, deve ter uma vez pelo menos por semana, mas assim, dá uma observada qual é o peixe que tem uma quantidade menor ali de mercúrio para que a sua alimentação seja mais equilibrada. Por isso a importância de conversar com um profissional da área de nutrição para poder te orientar exatamente um cardápio mais apropriado para a sua situação. Ainda com relação aos alimentos crus, vamos falar do ovo. Ovo cru? Nananina, não. Muito importante que você consuma também o ovo, mas que ele seja cozido, nada de ovo cru, justamente pelo risco também da salmonela. E lembrando que naqueles mousses, ou às vezes a gente vai fazer um bolinho no final de semana e a gente pega a massa ainda crua, ali nós tem a presença do ovo cru. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Agora, os adoçantes, o açúcar, precisamos sim evitar durante a gestação. Por quê? O açúcar e o adoçante, ele passa muito rápido pela barreira da placenta e vai diretamente para o bebê. Então o bebê ele absorve muito rápido esse açúcar e aí a gente tem ganho de peso do bebê, o que pode levar a um percentil muito alto, uma macrosomia e dificultar o seu parto normal, se assim você desejar, além dessas questões da diabetes gestacional. Então também devemos evitar. E aí o açúcar está sempre acompanhado daquele cafezinho. Essas questões do café, a gente já tem isso comprovado cientificamente, que estimulantes devem ser evitados durante a gestação. O máximo de consumo, 2 xicarazinhas pequenas por dia. Lembrando que a cafeína está presente no refrigerante, no chá verde, no chimarrão e qualquer outra coisa estimulante. Então vamos tomar cuidado com relação a isso, porque pode provocar sim um taquicardia do coraçãozinho desse bebê e uma malformação. E a última questão, a bebida alcoólica, que está completamente proibida durante a gestação. Desde o momento que você descobriu o positivo até esse bebezinho nascer, a gente precisa cuidar com relação ao álcool. Consumo zero. A gente já tem isso comprovado que passa diretamente para o bebê. Galera, espero que vocês tenham gostado dessas dicas do que a gente não deve consumir durante a gestação, os cuidados principais nesse período gestacional. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas questões do ganho de peso, eu já gravei um vídeo bem legal sobre isso e vou deixar um cardzinho aqui para você assistir. E nesse canal você vai encontrar inúmeras informações sobre todo o processo gestacional, parto e sexualidade feminina. Então não esquece de se inscrever agora, clica aqui no sininho para não perder nenhum vídeo e já compartilha esses vídeos com todas as suas amigas. E eu te espero semana que vem para mais um vídeo. Um grande beijo, fica com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!